Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Resolvi fazer esse vídeo por conta do trágico acontecimento de ontem, né? Onde o Brasil todo está em comoção por conta de um jovem de 18 anos somente ter entrado numa creche e matado crianças, graças à bravura de duas professoras, né, de dois adultos que ali estavam. A tragédia não foi maior do que foi, né? Mas o fato é que morreram três crianças e essas duas professoras que estavam na escola, na creche ali. Então todos estão muito comovidos, todos estão muito se perguntando, né? Quanta maldade. E hoje, inclusive, eu já vi alguém até dizendo assim, onde é que está Deus, né? Nessas coisas todas. Eu me lembrei, com essas questões, de uma passagem do livro de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, em que um dos irmãos, que é o Ivan, ele é uma espécie de ateu. Isso não fica muito claro no livro se ele de fato é um ateu. O fato é que ele tinha muitos questionamentos a respeito justamente dessa maldade, da falta de sentido no mundo. E num diálogo que ele tem com seu irmão Alyosha, que o Alyosha era inclusive um crente, um cristão, inclusive ele era um noviço, a monge. Então, nessa conversa, ele diz assim que o maior problema dele não é com Deus, mas era com os seres humanos. E ele chega a trazer justamente para a discussão, junto com o irmão dele, Alyosha, a questão de um momento em que crianças estavam sendo violentadas, estavam sofrendo maldades e abusos por conta dos adultos. E é interessante essa história ali, né, que é um romance somente, mas é a visão do Dostoiévski, colocando sobre essa questão de que, de fato, o maior problema na humanidade não é Deus mesmo, mas era o ser humano que é o problema. O ser humano, ele é mau. E Deus, ele não nos trata como robôs, nos manipulando, como se a gente fosse marionetes, evitando toda hora e barrando toda hora que o ser humano faça uso do seu livre-arbítrio. E aí, justamente nessa hora é que vale a pena lembrar do Agostinho de Hipona, um grande teólogo cristão, pensador cristão, que até hoje influencia nossa forma de pensar a fé cristã. Agostinho, ele fala justamente sobre isso, em resposta ao maniqueísmo, que era aquela crença que pregava sobre a maldade no mundo, vide um ente maldoso e criador de todas as coisas. Na verdade, Agostinho vai entender que Deus, ele é bom, é sumamente bom, fez todas as coisas boas, lembrando ali o texto de Gênesis, e deu ao ser humano livre-arbítrio, liberdade para fazer suas escolhas, e esse ser humano usou da sua liberdade de escolha, só que escolheu mal, escolheu pecar, escolheu ir contra Deus e contra os princípios e os valores da bondade de Deus. Então, desde Adão até hoje, o ser humano continua fazendo essas maldades. Tudo que surge de mal no mundo não é uma entidade. Agostinho, ele reprova essa ideia de que o mal é uma entidade, né? Mas o mal é ações das pessoas, são ações dos entes, dos seres, né? E de fato até hoje continua assim. E aí eu queria encerrar essa reflexão de que de fato, no caso desse jovem aí, não tem que se questionar a respeito dessa maldade, questionar a Deus, mas questionar o próprio ser humano, porque o ser humano é tão mau assim. Eu quero ler um texto de Romanos, capítulo 1, onde Paulo fala, ali no capítulo 1, de que o ser humano, ele optou por abandonar Deus, abandonar a verdade de Deus, e se voltar para si mesmo, voltar-se para as criaturas, fazer da própria criatura e da criação o seu Deus. E aí, num certo momento, Paulo vai dizer isso no capítulo 1, versículo 28 em diante, o seguinte, ó: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Você está dizendo que o homem desprezou o conhecimento de Deus, desprezou o próprio Deus,
Então Deus o abandonou à sua própria vontade, ao seu modo de pensar reprovável. E que consequências são essas de o homem estar livre, digamos assim, para fazer o que quiser? Ele vai dizer assim: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, veja, né? Discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, o que nós vemos, não só no caso desse jovem que entrou na creche para assassinar, né, cometer um homicídio a crianças, é que ele está permeado dessa que é a natureza do ser humano, uma natureza não regenerada, uma natureza não convertida. Então, a única solução para frear a maldade no mundo é a fé em Jesus Cristo, a qual essa fé ela vem dentro de um pacote da graça que transforma o ser humano, tira esse coração mau e coloca nele um coração segundo o caráter de Cristo Jesus. É a única solução para o ser humano. Enquanto nós, seres humanos, não formos todos convertidos e todos abraçarmos toda a justiça de Deus, os princípios e a obediência à vontade de Deus, o que nós ainda vamos ver muito no mundo é essa continuidade de maldade. Não é só esse jovem que fez isso. Lembra, há 1 ano, 2 anos atrás, também em Suzano, da mesma forma, né? 2 jovens também arquitetaram, compraram armas, aquelas coisas todas para fazer maldade ali numa escola. Nos Estados Unidos, recentemente, também houve esses atentados a matar várias pessoas. Isso faz parte dessa natureza humana, é eles usando a sua própria liberdade, às vezes condicionados por um sentimento que tomou conta deles de forma possessiva mesmo, e por isso eles fazem essa maldade. Então a pergunta não é onde está Deus nessa hora. A pergunta é aquela que Deus começou. A primeira conversa que aparece do homem, de Deus com o homem, é: onde estás? Né? Depois que Deus tinha dito a ele para crescer-vos e multiplicar-vos, aquela coisa toda, e aí o homem erra, e aí Deus pergunta: onde estás? Onde é que nós estamos? Nós estamos usufruindo da nossa liberdade para o mal, e a única solução é buscar Deus. E Deus, nesse momento, ele pode estar, sabe aonde? Consolando aquelas famílias, os parentes, as pessoas próximas dessas crianças e das 2 professoras. E aí vamos orar por essas pessoas, porque Deus pode estar aí, no conforto, no consolo, e dando nos corações deles e nos nossos esperança da vinda de Cristo Jesus, em que porá fim a toda maldade humana. Amém? Deus os abençoe.